Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai explorar um velho conhecido, né? O maracujá, ou passiflora. Isso aí. Só que, assim, vamos deixar um pouco o suco e a sobremesa de lado, tá? O foco hoje é outro. Vamos falar das propriedades medicinais. A gente se baseou num material bem completo, uma revisão de vários estudos científicos. Exato. Essa análise que a gente viu foca em 3 espécies principais, né? Isso. Tem a passiflora incarnata, que, bom, não é nativa daqui, mas é super pesquisada lá fora. E aí tem 2 bem brasileiras. As nossas. Pois é. A passiflora edulis, que é o famoso maracujá azedo, o amarelo, né? E a passiflora alata, conhecida como maracujá doce. Legal. E o nosso objetivo aqui, então, é entender o que a ciência já descobriu sobre os usos, os benefícios e, claro, né, os cuidados que a gente tem que ter. Aquela informação importante para usar com consciência. Isso. Então, bora começar a desembrulhar essa história. E olha, vale dizer que esse uso medicinal não é de hoje, não. A passiflora já era usada aqui nas Américas, muito antes dos europeus chegarem, principalmente como calmante. Sério? Que interessante. Sim. Aquele nome popular, Flor da Paixão, na verdade veio depois, com os missionários espanhóis. Eles viram símbolos religiosos na flor, sabe? Ah, por isso paixão. Exato. E daqui ela foi para a Europa e aí sim ganhou fama por lá para ajudar com estresse, ansiedade e insônia. Nossa, que viagem no tempo. Muito bom saber disso. Bom, então começando pelo básico que essa nossa fonte traz. Qual parte da planta é a mais usada para fins medicinais? O material aponta mais para as folhas, né? Sim, as folhas são, digamos, as estrelas. São as mais estudadas, as mais usadas tradicionalmente para fazer chá, extrato. Mas, é bom saber que a fonte também cita outras partes. Tem pesquisa olhando, por exemplo, para a polpa do fruto, onde acharam flavonoides. Ah, os tais flavonoides. Importantes, né? Sim, e até para a casca, acredita? Investigaram o efeito calmante da casca. Mas assim, o conhecimento mais sólido, mais estabelecido é mesmo sobre o uso das folhas. Ok, folhas no foco então. Agora, vamos para o filé mignon, né? O que interessa para muita gente. As ações terapêuticas. O que essa compilação de estudos conta pra gente. O mais famoso é para ansiedade e insônia, certo? É aqui que a conversa fica boa. Exatamente. Para ansiedade e como calmante, a ciência tem olhado com bastante atenção. E tem uma comparação interessante que surge entre as nossas espécies brasileiras. A P. alata, que é a doce, e a P. edulis, a azeda. E aí? Então, alguns estudos indicam que o maracujá azedo, o P. edulis, parece ter uma concentração maior daqueles flavonoides que a gente falou. Ah, de novo eles. Pois é. E, por causa disso, talvez um efeito ansiolítico mais, digamos, evidente. Mais forte. Peraí, então quer dizer que o maracujá que a gente mais usa para suco, o azedinho, teria mais potencial para acalmar a ansiedade do que o doce? É isso? Olha, as pesquisas apontam um pouco nessa direção, sim. Inclusive, teve um estudo com extrato de P. edulis em animais que mostrou um efeito para reduzir a ansiedade comparável a uma dose baixa de diazepam, que é um remédio bem conhecido, né? Nossa, diazepam, isso é relevante. Sim. E o interessante nesse estudo específico é que a passiflora não pareceu prejudicar a memória, sabe? Que às vezes é um efeito colateral chato de alguns calmantes farmacêuticos. Ponto positivo para ela, então. Mas, peraí, você falou P. edulis, mas existe só um tipo de P. edulis? Porque a gente vê no mercado o amarelo, às vezes um roxinho. Ótima pergunta. E a resposta é não. Não é tudo igual. Tem um estudo bem legal que comparou justamente isso. A variedade do fruto amarelo, a Flavicarpa, que é a mais comum pra gente, né, a comercial, com a variedade do fruto roxo, a Edulis. E o resultado? Então, o extrato da variedade amarela mostrou efeito contra a ansiedade nos testes com animais. Já a variedade roxa, nas mesmas condições, não teve esse efeito, mas pareceu induzir mais sono, mais sonolência, quando usaram doses mais altas. Caramba, então a cor da casca pode indicar um efeito diferente. Isso é muito surpreendente. Descobriram por quê? Sim, eles viram que a química era diferente mesmo.
A variedade amarela tinha um conjunto específico de flavonoides que a roxa não tinha. Ah, tá. Isso mostra como esses detalhes da planta, sabe, até a variedade podem mudar o resultado final. É um lembrete importante, né? Pra gente saber exatamente o que tá usando. Faz todo sentido. E a Passiflora incarnata? Aquela que é mais famosa lá fora. O que os estudos mostram sobre ela para ansiedade? A P. incarnata tem bastante pesquisa acumulada, viu? Estudos clínicos em humanos. Opa, em humanos é bom. Sim, que são um nível de evidência mais forte, né? Compararam o extrato dela com medicamentos que são padrão para ansiedade, tipo o oxazepam, e os resultados foram bem animadores. A eficácia foi parecida, mas a P. incarnata pareceu causar menos sonolência. Outros estudos também mostraram resultados bons, com menos efeitos colaterais que alguns remédios farmacêuticos para ansiedade. Parece bem promissor. Talvez até para aquelas situações pontuais de estresse, sei lá, antes de uma cirurgia, por exemplo. Exato. A fonte menciona estudos que avaliaram justamente isso aí. Deram P. incarnata para pacientes antes de cirurgias e observaram uma redução importante na ansiedade pré-operatória. E o melhor, sem atrapalhar a recuperação depois, nem as funções psicomotoras. Muito bom. E como ela age no corpo para dar essa acalmada toda? Já se sabe o mecanismo? Como funciona? Olha, a principal suspeita, sim, que tem apoio de vários estudos, é sobre o sistema GABAérgico. GABA, aquele neurotransmissor. Isso. Pensa no GABA como se fosse o principal sistema de freio do nosso cérebro, o que acalma as coisas. A ideia é que os componentes da passiflora, provavelmente os flavonoides de novo, Sempre eles. eles interagem com os receptores desse sistema GABA, ajudando a diminuir a excitação dos nervos e promovendo o relaxamento. Alguns estudos até acharam a própria molécula GABA nos extratos da planta. Que demais. Ok, acho que entendemos melhor a questão da ansiedade. E essa ação calmante leva direto para outra dúvida, né? E o sono? Ajuda mesmo a dormir melhor? Ajuda sim. Para a insônia, a P. incarnata também se destaca nas pesquisas. Teve um estudo bem interessante que avaliou pessoas que tomaram um chá da planta por uma semana. Chá mesmo? Que legal. Chá. E elas relataram, assim, subjetivamente, uma melhora na qualidade do sono. Isso comparado a quando tomaram um chá placebo, sem a planta. Mas isso foi a percepção delas, né? Tem estudo que mediu o efeito de forma mais objetiva, tipo no cérebro. Tem sim. Tem um estudo que usou o equipamento de eletroencefalograma, o EEG, em modelos animais. E os pesquisadores viram que um extrato de P. incarnata pareceu aumentar o tempo de sono de ondas lentas. Aquele sono profundo, reparador. Esse mesmo. E pareceu diminuir um pouco o sono REM, que é a fase dos sonhos. Isso sugere um efeito real na arquitetura do sono, sabe? Na organização. Entendi. E aqueles produtos que a gente vê na farmácia, que misturam passiflora com outras plantas calmantes, tipo, sei lá, valeriana, melissa, funcionam? A fonte que a gente consultou cita um estudo brasileiro que avaliou 2 fórmulas comerciais bem conhecidas. Elas combinam P. alata ou P. incarnata com outras plantas, como o espinheiro alvar e salgueiro branco. E o resultado? Nesse estudo, as 2 associações se mostraram eficazes para aliviar sintomas de ansiedade leve e também de insônia. Tiveram uma boa resposta dos pacientes. Interessante. Agora, além de acalmar e ajudar no sono, que são os usos mais famosos, né? A pesquisa está explorando outros potenciais da passiflora. Parece que ela tem mais coisa para oferecer. Tem sim, a pesquisa tem aberto outras frentes, sabe? Muitas ainda estão em fases mais iniciais, usando modelos de laboratório, animais, mas vale a pena a gente ter uma ideia do que estão investigando. Com certeza. Conta aí. Por exemplo, tem estudos olhando o potencial para aliviar a dor neuropática, sabe daquela dor crônica, meio fantasma, difícil de tratar? Sei. Complicadíssima. Pois é, talvez a passiflora ajude por mecanismos ligados aos sistemas de dor e também aquele sistema GABA que a gente já falou. Dor. E tinha algo sobre dependência química também, se não me engano. Isso, outra área que chama atenção é o suporte no tratamento de dependência química.
Teve um estudo clínico que mostrou que a P-encarnata, usada junto com um remédio chamado clonidina, ajudou mais a aliviar os sintomas psicológicos da abstinência de opiáceos do que só a clonidina. Nossa, que forte isso. E pesquisas em animais também sugerem que ela pode ter um papel bom em casos de dependência de álcool, nicotina, outras drogas, talvez ajudando a diminuir os sintomas da crise de abstinência. Muito interessante. Que mais? Alguma outra área promissora? Sim, sim. Tem indicações preliminares em outras frentes. Por exemplo, alguns estudos em animais sugerem atividade anticonvulsivante. Uau! Outros apontam para um potencial antiasmático e antitussígeno para tosse. E tem uma linha de pesquisa bem atual olhando para a função cognitiva e doenças neurodegenerativas. Opa! Cérebro e memória. Como assim? Explica melhor. Então, teve um trabalho que mostrou que um extrato de P-encarnata e um flavonoide específico chamado vitexina pareceu estimular a formação de novos neurônios numa área-chave para a memória, o hipocampo. Novos neurônios. Que incrível! Pois é. E isso melhorou a memória em roedores. Claro, ainda é cedo para conclusões em humanos, mas abre portas para investigar o potencial em condições como Alzheimer, Parkinson. Além disso, tem a conhecida ação antioxidante, ligada aos flavonoides, ajudando a proteger as células do estresse. Nossa lista tá ficando longa. E tem mais. Parece que tinha algo para questões metabólicas também. Sim. Essa é outra área que estão explorando bastante. Tem estudos indicando um possível efeito hipoglicemiante, ou seja, ajudando a controlar o açúcar no sangue. Tanto com a P-encarnata quanto com partes da P. edulis, como a casca e as sementes. A casca de novo. Sim. Inclusive, um estudo com homens com sobrepeso mostrou que uma substância das sementes do maracujá, o psiatanol, melhorou a sensibilidade à insulina e outros marcadores de saúde metabólica. E até para sintomas do climatério, da menopausa, existe um estudo que comparou a passiflora com outra planta bem conhecida, o hipérico, e viu que ela foi tão eficaz quanto para reduzir sintomas como ondas de calor e irritabilidade. Realmente um leque bem amplo de possibilidades sendo investigadas pela ciência. Muito bom saber disso. Mas, claro, com tanto potencial, a gente precisa falar do uso seguro. Vamos então para a parte dos cuidados. Possíveis contraindicações? Isso. E é importante frisar aqui, o objetivo é informar para um uso consciente, tá? Sem criar alarme, sem sensacionalismo. Exatamente. Informação é poder, E o ponto mais importante de atenção, sem dúvida, é a gravidez. Ah, sim, sempre um ponto delicado. Pois é. Existe uma preocupação mais teórica, mencionada na literatura mais antiga, de que a passiflora poderia, talvez, estimular contrações uterinas. Embora um estudo mais recente em animais não tenha mostrado problemas de malformação e teve um acompanhamento de gestantes que usaram e não relatou problemas nos bebês, ainda assim a falta de dados muito robustos em humanos leva à recomendação geral. Qual é? Evitar o uso durante a gestação, a não ser que seja com orientação médica muito clara, muito específica. Entendido. Gravidez, atenção redobrada. E para as outras pessoas, de modo geral, é considerada segura? De modo geral, sim. Órgãos reguladores importantes como o FDA, lá nos Estados Unidos, consideram extratos de P-encarnata como seguros para consumo. E estudos de toxicidades feitos em animais, mesmo com doses bem altas das 3 espécies principais, encarnata, edulis, alata, não mostraram efeitos graves nem mortalidade. Ok, mas podem ocorrer efeitos colaterais, mesmo que sejam leves ou raros. Podem, claro. São pouco comuns, mas podem acontecer. A fonte menciona um caso isolado bem antigo de um problema cardíaco associado ao uso. Mas assim, o que pode acontecer mais frequentemente é a sonolência, o que é até esperado, pela ação calmante, e às vezes um leve desconforto no estômago, coisa leve. Certo. E existe alguma preocupação mais específica com alguma das espécies? Você tinha comentado das diferenças entre elas antes. Sim, bem lembrado. E aqui entra um ponto de cautela importante, relacionado à pé-alata, o maracujá doce. Ah, o doce. O que tem ele? Então, um estudo brasileiro usou um teste específico chamado ensaio cometa, que consegue detectar danos no DNA das células.
E nesse estudo, eles observaram algumas alterações em animais tratados com o extrato dessa espécie, da Pea-lata. Danos no DNA? Isso soa um pouco preocupante. Levanta uma bandeira amarela sim, sugere um potencial genotóxico, que é essa capacidade de danificar o material genético, precisa ser mais bem investigado, tá? Outro estudo com a mesma Pea-lata, usando doses repetidas, notou uma leve alteração no fígado dos animais. Isso não quer dizer que ela seja perigosa em usos normais, como um chá de vez em quando, mas reforça a necessidade de ter cautela e de mais pesquisas com essa espécie específica, a lata. Entendi. Um ponto de atenção importante para a Pea-lata. E sobre interações com remédios, com álcool? Olha, a fonte que a gente viu não entra em detalhes de interações específicas, mas como a gente falou que a passiflora age no sistema GABA, né? Aquele sistema calmante do cérebro, Sim. é prudente ter cautela ao usar junto com outros sedativos, tipo calmantes prescritos, alguns antidepressivos, remédio para dormir, ou mesmo com bebida alcoólica, né? Ah, claro. A combinação pode acabar potencializando o efeito de sonolência, de sedação. Por isso, é fundamental sempre avisar o médico farmacêutico sobre o uso de qualquer planta medicinal que a pessoa esteja tomando. Sempre. Perfeito. Ótimo recado. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, qual seria a mensagem principal? Parece que a passiflora tem um histórico de uso tradicional muito forte, né? E a ciência está vindo confirmar muitos benefícios, principalmente para ansiedade e sono. Mas, como a gente viu, não é mágica e exige atenção. Exatamente. A análise desse material todo nos leva a algumas recomendações-chave, assim, para um uso consciente, responsável e seguro. Primeiro, saber qual passiflora a pessoa está usando. A gente viu que a espécie Incarnata, Edulis, alata e até a variedade amarela versus roxa podem fazer diferença no efeito e na segurança. E isso tem tudo a ver com a qualidade do produto que se compra, certo? Sem dúvida nenhuma. Esse é o segundo ponto. Buscar produtos de qualidade controlada. O ideal são produtos padronizados, que garantem que tenha ali uma quantidade mínima dos compostos ativos, como os flavonoides. A fonte até menciona técnicas de laboratório que são usadas para fazer esse controle. Faz sentido. E a dose? Terceiro ponto, respeitar a dose recomendada. Seja para um chá caseiro, o Formulário Nacional Brasileiro, por exemplo, sugere algo como 3 gramas da planta seca para 150 ml de água, umas 2 a 4 vezes ao dia para adultos. Ou seja um extrato comprado na farmácia, é importante seguir a orientação de uso que vem na embalagem ou do profissional. E mesmo sendo natural, aquela história de conversar com um profissional de saúde continua valendo, né? Essencial, esse é o quarto ponto. Buscar acompanhamento profissional. O ideal é sempre bater um papo com o médico, farmacêutico ou outro profissional de saúde qualificado antes de começar a usar passiflora para fins medicinais, especialmente se a pessoa já tem alguma condição de saúde, se usa outros medicamentos ou no caso de gravidez ou amamentação, como a gente falou. Fundamental. E para fechar, tem um último lembrete importante, acho. Tem sim. O quinto ponto, que é crucial: não abandonar tratamentos médicos por conta própria. Plantas como a passiflora podem ser ótimas aliadas, um complemento excelente, mas não devem substituir tratamentos convencionais para doenças já diagnosticadas, a não ser, claro, que isso seja conversado e combinado com o profissional de saúde que acompanha o caso. Excelente resumo. Acho que conseguimos ter uma visão bem completa, equilibrada. Foi uma ótima exploração da ciência por trás dessa planta tão comum, tão presente no nosso dia a dia, mas com tantos segredos ainda, né? Com certeza. E o que eu acho fascinante nisso tudo é justamente isso. Ver como a ciência moderna está, por um lado, confirmando saberes tradicionais muito antigos, mas, ao mesmo tempo, está revelando uma complexidade que talvez a gente nem imaginasse antes. Pois é. Fica até uma reflexão, né? Se até variedades diferentes da mesma planta podem ter efeitos distintos, como é que a gente garante que os produtos que as pessoas encontram por aí vão oferecer um resultado consistente e seguro?
Boa pergunta. A ação dos produtos é importante e o quanto a orientação profissional é crucial para a gente poder aproveitar os benefícios que a natureza oferece, mas com segurança e com eficácia de verdade.